Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Semeador. Então vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Jesus a oportunidade desta noite de podermos estar reunidos mais uma vez na busca do conhecimento do Evangelho, para que possamos adentrar no campo da vibração, do amor, do entendimento. Pois como Ele nos disse, a verdade vos libertará, e a verdade está contida no seu Evangelho. Que possamos abrir a mente e o coração para assimilar os estudos que nos fortalece, nos dá a base para a nossa caminhada terrena. E assim, Senhor, com a Tua bênção, damos por iniciados os estudos da noite, e que se faça sempre a Tua vontade, e que assim seja. Bom, é com alegria que nós estamos recebendo mais uma visita do nosso amigo de coração, o Rúvio. Seja bem-vindo, venha brilhantar nossa noite. Valeu. Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Jesus. Pode melhorar ou não? Boa noite. Pode? Então por que a gente está sempre dando o mínimo de nós? Vou falar de novo. Mas está repetindo a mesma palestra? O começo é. Depois a gente complica mais um pouco. Vamos lá, boa noite. Vai, de novo, mais uma vez. Dá mais um, né? Aumenta mais um pedacinho, um golinho, né? Quem falou um golinho? Você é mineiro? Mineiro é que fala golinho. Ó, vamos lá. Boa noite. Caramba, agora ficou legal, viu? Trincou até a lateral do gesso ali. Caramba, viu como é que é? Por que a gente precisa sempre de alguém falar para nós assim, você pode mais? Ei, você consegue dar um pouco mais. Ei, você consegue caminhar mais 10 passos. Ou você consegue correr mais 2 horas. Ou pode ir que você consegue, vai lá, né? Aí você vira e fala assim, se for mineiro fala, não dou conta, né? Paulista fala, não consigo. Mineiro fala, não dou conta. Então, mas é a mesma coisa. A gente está sempre precisando de alguém para lembrar a gente, para dar um toque para a gente. Nós precisamos sempre de coaching, está na moda hoje coaching, né? O que é um coach? Um treinador, né? Traduzindo, técnico. Alguém que fala, ei, você pode mais. Alguém que acredita mais em você do que você mesmo. Olha como é que é doido isso. Você precisa de alguém que acredita mais em você do que você para lembrar que você é capaz de fazer mais. O filósofo Aristóteles, ele diz um negócio muito interessante. Ele fala que o homem, para a virtude, ele precisa de muitos mestres, ele precisa de muitos livros, ele precisa de muita dedicação, ele precisa de muito estudo, ele precisa de muita resignação. Para as virtudes. Mas para o vício, o homem não precisa nem de livros, nem de mestres, nem de professor, nem de técnico, de nada. Não precisa de nada, ele já está pronto para isso. Interessante a gente parar para pensar nisso, né? Então é importante que nós venhamos a tomar posse da nossa vida. Muita gente vive como a música lá do menino lá do pagode, lá do samba, lá o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí vai, cara. E o duro, sabe o que é? A vida é feita de escolhas. Nós estamos constantemente escolhendo. Você escolhe, às vezes, milhares você tem milhares de escolhas para fazer no único dia, tá? E muitas vezes a gente abre mão de fazer escolhas. Nós preferimos que os outros façam por nós. É assim ou não é?
É ou não, gente? Faz de conta que está na igreja protestante, o pastor falou e vocês repetem aquela coisa. Então vamos lá. É importante nós pararmos para pensar nisso. Se você não escolhe, se você não faz escolhas, alguém vem e escolhe para você. Certo? Qual que é a proposta da doutrina espírita? Qual que é a proposta do Cristo? Qual que é a proposta que Kardec, junto com a Pleiade do grupo do Espírito da Verdade, diz assim, hoje melhor que ontem. É a máxima nossa, não é isso? Hoje melhor que ontem. Já deve ter ouvido falar isso aqui 300 mil vezes já. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, tal é a lei. O que é isso? É progresso, é progredir. E esse progresso se dá mesmo você não querendo. Esse progresso acontece mesmo você não querendo, tá? Então, é importante que nós busquemos acordar todo dia de manhã e entender que nós estamos fazendo escolhas. Tem gente que tem dificuldade de escolher até a camisa que vai sair para trabalhar, né? É ou não é? A camiseta que vem para o centro, é por isso que o pessoal faz uniforme para o centro, né? Põe as camisetas tudo igual, que aí o pessoal não precisa gastar tempo para poder pensar na camisa que vai usar no centro, né? Já pega aquilo e vai embora, certo? Então, é importante que nós tenhamos, criamos, porque a proposta da doutrina espírita é aumentar nosso nível consciencial. Aumentar nosso nível consciencial. O Cristo já traz aquilo. Dentro da proposta do cristianismo, porque cristianismo não é religião. Jesus não fundou religião nenhuma na terra. Jesus não criou religião nenhuma na terra. Ele trouxe uma proposta, ele trouxe um jeito de viver. O pessoal usa hoje muito o termo em inglês, lifestyle, né? O cristianismo é um lifestyle, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Jesus vem no momento em que a lei era qual? Na hora que Jesus chega. Amar todo mundo, cuida de todo mundo com carinho, era isso. Qual que era a lei, gente? Fala aí. Se fosse na igreja, já tinham levantando a mão e citando até onde que era na Bíblia que tinha isso, né? Como é que é? Fala aí. As meninas ali que estão falando, quem é? Como é que é seu nome? Rosa, marca aí, cadê o Lúcio? Marca 5 pontos de participação para a Rosa ali, certo? Rosa, participa, e olho por olho, dente por dente, né? Jesus vem no momento ali e fala, pensa bem, na hora que é olho por olho, dente por dente, ele vem e fala, se alguém te bate na face direita, dê também a esquerda. Se alguém te faz caminhar 10 passos, caminhe outros 100. Se alguém te tira a capa, dê também a túnica. Ué, tá doido a cabeça? Você pirou? O pessoal aqui assiste o The Chosen ou não? Porque tem tanta coisa ruim na internet, no Netflix, né? Quem assiste The Chosen aí? Você assiste? Como é que é seu nome? Hã? Gislaine. Dá 3 pontos para Gislaine aí também. Quem tá marcando os pontos aí? Tem que ter um para marcar. Você marca para mim? 5 para Rosa e 3 para Gislaine. Ainda estou guardando o nome das pessoas. Estou ficando até bom nesse negócio. Vamos lá. Eu tinha sala de 80 alunos de cursinho, eu sabia o nome de cada um, você acredita? E o apelido, porque naquela época podia ter apelido, hoje não pode mais, né? Mas naquela época podia, tinha, molecada, tudo tinha apelido, né? Ele nem gostava que chamava, você chamava, meu José, ele olhava assim, ficava, ô José, responde aqui, aí você vê, ô Pintado, aí ele levantava, ô professor, peraí, né? É porque José, ele nem sabia que ele chamava José mais, né? Eu tinha perdido o nome já, hoje em dia não tem isso mais, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Vamos lá. Pôs 3 pontos para ela? Você assiste The Chosen? Só ela que assiste The Chosen? É proibido assistir o The Chosen aqui? Levanta a mão, gente. Levanta a mão. Todo mundo que assiste The Chosen, vai. Quem já assistiu aí uma vez, pelo menos? Já assistiu? Beleza? Daquele amigo grandão lá, do fundo lá, o careca, como é que você chama? Sandro? Ô Sandro, você sabia que careca só pode chamar o outro careca se ele for careca? Por exemplo, se eu fosse cabeludo, eu não podia falar o careca, ele ia ficar bravo comigo. Mas a gente é careca, tá tudo 0 a 0, entendeu? Tá tudo beleza. Então vamos lá. O Sandrão, você assiste também? Você gosta? Acha bom? Então tá.
Aquela série, ela humaniza, né, o Cristo. Eu acho que é mais ou menos o Cristo que a gente fala, né? Não é muito aquele Jesus ali, né? Sei lá, eu tenho uma coisa com Jesus, eu sou meio atrevido. Eu sento na cama, todo dia de noite, na hora de dormir, né? Antes da crise chegar, eu troco uma ideia com Jesus. Eu falo, e aí, chefão, senta aí do lado aí, né? Você que é meu irmão mais velho, passou por tudo que eu estou passando bem antes de mim, né? Milhões de anos antes, bilhões de anos antes, me dá uma força nessa parada aqui, eu estou com um negócio aí que eu fiz errado, me ajuda aí, como é que a gente faz? Sabe, eu acho que nós precisamos ter esse nível de intimidade com o Cristo, sabe? Esse nível de intimidade com os espíritos nobres que nos assistem, para que a gente possa ter liberdade de expressar, de abrir o coração, de falar das nossas dores, de falar das nossas angústias, de falar dos nossos problemas. Porque às vezes a pessoa mais indicada para você falar das suas dores é Jesus. E às vezes a gente cria uma cerimônia, a gente cria uma dificuldade, né? Dentro da doutrina espírita a gente começa assim, meu querido benfeitor, não sei o quê, aí vai falando outro, não sei o quê, vai, Bezerra de Menezes. Aí se a coisa pegar mesmo, se ficar feio, se o problema não resolver lá no 3º, 4º dia, aí você vai em Jesus. Mas até então você fica ali com os mentores que são 10, o pessoal que trabalha com o Cristo. Mas nós, na maioria das vezes, achamos que nós não somos merecedores de trocar ideia com o cara. Entendeu? Ele é o supremo governante da terra. Mas ele é nosso irmão. Sabe? Ele é o cara que passou por tudo isso que nós estamos passando. Você acha que Jesus nasceu evoluído? E segundo Emmanuel, os sistemas solares onde Jesus desenvolveu, evoluiu e chegou até a condição de Cristo, que evoluiu do átomo ao arcanjo e depois a condição de Cristo, porque tem gente que acha que Jesus Cristo é sobrenome, né? Não, é título. Cristo planetário, é o Cristo que dirige o planeta, que governa o planeta. Está lá no A Caminho da Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, o apóstolo do amor, e quem escreve é Emmanuel, né? Então, dito isso, nós precisamos entender que nós temos que ter um pouco mais de intimidade com o Cristo. Porque nós falamos aqui de técnico agora mesmo, não falamos? E fizemos um exercício aqui, não fizemos? E vocês viram que o primeiro Boa Noite dos 6 foi assim, né? Bem meia boca, não foi? Depois o segundo deu aquela melhorada. E o terceiro arrebentou. Foi muito bom. Por quê? Porque eu estava aqui lembrando a cada um de nós que aqui estamos que nós podíamos fazer uma boa noite melhor. Eu estava aqui, na primeira vez, na segunda e na terceira, lembrando que nós podíamos, se tivesse uma quarta, fica melhor ainda. Não tenho dúvida disso. Mas é importante que nós tenhamos a capacidade de também nos automotivar, de também nos lembrar do nosso poder, do nosso potencial. Porque o treinador dos treinadores, o governante supremo da terra, disse um negócio muito interessante. Ele falou: vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço, e ainda muito mais, fazer brilhar a vossa luz, vós sois o sol da terra. E a gente fica com aquela luzinha de vagalume, né? Acende, apaga, acende, quase ninguém vê. Pô, você tem um potencial, você tem uma força, e isso não é presunção. Ah, mas eu sou muito imperfeito. Lógico que é. Mas está lógico que você é imperfeito, todos nós somos. Senão não estaríamos aqui. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? Num mundo de processo de aprendizado através de dor, através de acertar e errar, de cair e levantar. Esse é o processo que nós estamos vivendo. Porque essa é a natureza do planeta onde nós estamos. E esse é o momento evolutivo, espiritual, moral que nós estamos. Então não adianta
né? Eu vejo às vezes gente, estou falando aqui agora, puxando a sardinha para o nosso lado aqui dos expositores espíritas, né? Eu vejo às vezes eu na condição aí, sentado nas fileiras, sentado nas cadeiras, algum irmão do lado vê, a hora que anuncio o palestrante, o cara me dá um cutucão assim no colega do lado, no irmão do lado, né? E fala assim, nossa, você tá doido, esse cara aí não tem a menor capacidade de falar nada ali, né? Tem mesmo não. Tem mesmo não, ele está vindo aqui para adquirir isso. E ele se dispôs a essa tarefa que talvez aquele que está lá criticando no banco não se dispôs. Não teve vontade, não teve disposição de estudar, de preparar uma proposta, de se aprimorar e de se expor, porque é uma exposição muito grande. Eu estou aqui, os nossos irmãos estão até passando isso aí em algum lugar, né? Estão passando isso em outro lugar, eles estão gravando aqui, se eu falar besteira, além de eu ter falado aqui na hora, alguém me dá, né, uma reprimenda aqui, eu posso ser reprimido mais milhares de vezes, porque está gravado, vai rodar por aí. Então é uma exposição muito grande, certo? Nós precisamos nos expor para aprender. Aí eu estou falando, mas eu não sei fazer palestra. Não é isso. Nos expor para o trabalho no bem. Nos expor para as tarefas que a causa nos pede. Nos expor para as tarefas que a nossa família nos pede. Nos expor para as tarefas que a organização, sei lá, de moradores onde eu estou vivendo, estou inserido, me pede. Mas nós, na maioria das vezes, nós nos fechamos. E estamos preocupados só com os nossos problemas, só com as nossas dores, sabe? Então, é importante nós, e para isso, o que é que nos difere de um cavalo? Fala aí, como é que é seu nome? Inteligência. Luiz, dá 5 para o Luiz aí também. Luiz, 5 pontos. Inteligência, né? Razão. Isso nos difere do cavalo, do cachorro, do macaco, da águia, do elefante, do leão, certo? Do jacaré, do golfinho, que é inteligente pra caramba, né? É um bicho sapeca, né? Inteligentíssimo. Os caras falam que o macaco é que parece com o homem, né? O Chico falava um negócio muito interessante, esse negócio de macaco. Aí vamos entrar nessa parada aí que isso é complicado, mas eu não vou aprofundar, não. O Chico falava um negócio que eu ouvi da boca dele. Né? Eu já ouvi o Adelino contar isso é citado num livro, não sei se é do Adelino ou do Ramiro Gama, acho que é Ramiro Gama, lindo dos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, na época que o Chico estava lá em Pedro Leopoldo ainda. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Chico, de conversar com o Chico, tomar café com o Chico, comer pão de queijo com o Chico, né? Lá na Dom Pedro I, ali de frente com o fundo da Comunhão Espírita Cristã, que foi a primeira casa que ele fundou em Uberaba, junto com o Valdo Vieira. Né? Quando ele veio de Pedro Leopoldo para Uberaba. Então, o Chico falava um negócio muito interessante. Ele falava, o macaco imita os trejeitos do homem, mas o cão imita o sentimento. Interessante isso, né? Quem tem cachorro em casa percebe, presta atenção nisso para vocês verem, né? Ele falava, o macaco imita os trejeitos do homem, mas o cão imita o sentimento. Ele olha para a gente e fica percebendo que jeito que a gente fala, o que a gente faz, e ele fica meio ligado naquilo que a gente faz, certo? Sou eu que estou falando isso não. Mas eu, como bom aluno, eu ficava prestando atenção, e presto atenção nos meus cachorros em casa até hoje, e vejo que eles são meio dessa forma mesmo, né? Mas enfim, não estamos aqui para falar, nem sou veterinário, nem zootecnista, nem coisa nenhuma, né? Eu sou um economista meia boca, que vendo paçoca, pirulito e bala, né? Então, estou aqui, fui chamado pelo Lúcio, teve o atrevimento de me chamar para eu falar aqui de evangelho, né? Olha, veja bem, se você tem um treinador que acredita em você, te pôs em campo e falou, vai, manda bala, faz gol, pode ir lá que você vai conseguir, você tem poder para isso, você tem força para isso. Eu estou te ensinando aqui, porque eu falei do The Chosen, por quê? Percebam bem uma coisa, eu sei que o pessoal às vezes tem dificuldade de ler o Evangelho, né?
Então, de repente assiste, que é mais fácil, né? Nós somos mais audiovisual, essa coisa toda. Eu até peco nisso, que eu tinha que trazer uns negócios, todo mundo pergunta, você não quer passar nada aí? É que eu já falo demais, se eu passar alguma coisa, vai embora meia-noite aqui, né? O Lúcio ainda tomou 15 minutos meu aqui, não foi que ele tomou? Então eu posso ficar até as 9h15, é isso? Não, até 10h15. Mentira, gente, brincadeira. Senão daqui a pouco começa a sair todo mundo aí. Veja bem, o The Chosen mostra o quê? Mostra a vida de Jesus. E The Chosen por quê? Os escolhidos, né? Os escolhidos. A história, o pessoal acha que a história é de Jesus. Não é de Jesus, é da galera que andou com ele. A história principal, é lógico que Jesus é o ator principal, é o ponto principal, é a figura principal da história. Mas naquela história você vai observando e vendo as personalidades de cada um daquele pessoal. E sabe o que a gente percebe? Cada um daquela turma lá que andou com Jesus representava cada um de nós no globo terrestre. É um cara meio embaçado, encrenqueiro, o outro que queria dar tombo nos outros, entendeu? Um malandro, um que queria pensar só em dinheiro, inclusive vendeu até o mestre, sabe essa coisa toda? Uma moça que era prostituta e se converteu e mudou de vida. Inclusive os cristãos nem gostam muito disso e colocam a Maria sempre de lado. Você vê que nem se fala muito em Maria de Magdala, né? A gente está sempre colocando ela de lado. Então, por quê? Porque onde você viu Jesus ter andado com prostituta, e ainda ela ter mudado a parada, e ela ainda ter feito um trabalho de evangelização, ela ainda ter feito isso dentro de uma comunidade de leprosos. Porque eu não sei se vocês sabem, a Joana que conta isso, e não é a Joana que canta lá com a turma do Chico Buarque, Caetano Veloso, não. É a Joana de Ângeles, mentora do nosso querido apóstolo Paulo da modernidade, porque é isso que o Divaldo foi, o apóstolo Paulo contemporâneo, né? Viajou os 4 cantos do orbe terrestre, falando do evangelho, falando da paz, pregando a proposta do cristianismo e do espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que é o cristianismo revisitado, que é o cristianismo revigorado, que é o cristianismo revivenciado, acordado. E a Joana, ela relata em um dos seus livros, que depois da crucificação de Jesus, a Maria sai, né? E fica ali, vocês sabem, depois da crucificação, todo mundo espalhou, né? Quem que aguentou a bucha lá no pé da cruz? Quem, gente? Alguém lembra aí? Quer ganhar mais 5 pontos? Quem aguentou a bucha lá no pé da cruz? O Simão Pedro? Simão o Zelote? Tomé, quem? Maria e quem? Maria e João. João, o apóstolo João, mais novo, o moleque, o caçula da galera, que aguentaram a bucha lá, ficaram até o final, foram lá no pé da cruz, certo? Depois disso, os apóstolos se reúnem, E a Maria aparece também na hora da reunião. Chega lá, devia ter chazinho, igual a gente faz aqui também, né? Chazinho, sei lá, um cafezinho. Lá em Minas é cafezinho, com bolo de fubá e pão de queijo, né? Tá, sempre a gente faz lá, tem essa parada. E aí o que acontece? Ela chegou, deu um cutucão no Simão Pedro, falou: ô, Pedro, eu posso seguir junto com você aí? E o Pedro olha de lado e fala: ei, Maria, você sabe como é que é, né? Sociedade nossa aqui é muito dura, você vai ver eu andando com você, vai ficar meio chato, né? Aí ela chega, né, para Timóteo e fala com ele, fala: ó, Maria, pega bem, né? Sociedade judaica aqui, muito dura, assim, muito machista, essa coisa toda, você tem uma história meio complicada e tal, certo? E ela vai e não consegue, ninguém queria ficar com ela, certo? E aí ela, sem rumo, sai, chega até a praia, e lá na praia, ela meio desalentada, olha para o mar, pede as bênçãos de Deus, pede para que Jesus pudesse dar um rumo para ela. E lá, no canto, da faixa de areia, vinha vindo um grupo de pessoas,
Um monte de gente. E ela viu que as pessoas que estavam na praia corriam daquele grupo, né? E na frente vinha uma pessoa batendo a matraca, que era o normal, tradicional, de quando os grupos de leprosos, hoje a hanseníase, mas àquela época, eu vou usar os termos daquela época, né, se me permitem, o grupo de leprosos vinha, né, e ela, esse marcador à frente, batendo a matraca e gritando, para que saísse, porque eles tinham medo de ficar até na direção do vento, de serem contaminados, as pessoas que não, né, que estavam ali na praia, e todo mundo correu, e corre um, e corre outro, e corre outro, e a Maria estava ali também, e viu a multidão correndo, daquele grupo que vinha vindo. O que ela fez? Correu também, porque é o que a gente faz. Se a gente vê um povo correndo num lugar que está tudo tranquilo, de repente começa todo mundo a correr, o que a gente faz? Responde aí, gente. Fica paradinho, joelho e reza. Hã? O que a gente costuma fazer? Corre também, não é? Hã? E a Maria começou a correr, só que aí a hora que ela foi correndo, ela lembrou de Jesus. E falou assim, se fosse Jesus, o que ele faria? Ele esperaria, porque, cara, o bicho pega, a gente que é cristão, é complicado demais, porque o bicho pega, é a hora que a gente pensa assim, eu sigo o mestre Jesus, ele é meu coach, meu mestre, meu professor, meu técnico, meu governante, se eu sigo ele, eu tenho que fazer mais ou menos igual ele, né, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele, não é isso que ele falou para nós? Não é esse o recado que ele deixou para nós? Cara, aí ela ia correr e pensou, se fosse Jesus, o que ele faria? E ela parou e fez o que Jesus faria. Esperou eles chegarem. Esperou eles chegarem. E aí o que eles estavam procurando? Jesus. Falou, ficamos sabendo que tem um homem que cura a nossa doença, que cuida das nossas dores, e nós viemos procurar ele. A senhora sabe onde ele está? Ela disse, mataram-no. Ele foi crucificado ontem ainda, né? Ele foi crucificado. E, naquele momento, ela para e olha para eles e diz, mas ele disse isso, e disse aquilo. E começou ali a recitar o sermão da montanha que ela tinha guardado na memória e no coração. E começou a falar daquilo, e começou a falar das bem-aventuranças do reino para aqueles irmãos sofridos, para aqueles irmãos enfermos, que estavam ali buscando um alento no Cristo. E aí eles foram acalmando, tranquilizando. E ela pergunta para eles, vocês vão para onde? Nós vamos voltar, porque tinha as colônias, né? Mais adiante aqui, alguns quilômetros. Na época não falava quilômetros, né? Mas alguns quilômetros. Tem uma colônia onde nós moramos, à beira da praia. Ela E ela pensou, ninguém me quer. Eu estou aqui, fui atrás de um, ninguém me quer. Fui atrás do outro, ninguém me quer, que eu ando com eles. Eu vou com vocês. E foi embora com eles, morar com eles naquela colônia, né? E lá, segundo Joana, todos os dias, ela subia numa plataforma, numa pedra, à beira do mar, e recitava os ensinamentos do Cristo para aqueles irmãos. Que ora diminuía a quantidade, porque desencarnavam, ora aumentava, porque chegavam dezenas das cidades para aquela colônia, para aquele lugar, para aquele local onde aqueles irmãos moravam juntos. E todo dia que ela se referia a eles, ela dizia, vós os leprosos, tenham esperança, tenham fé. E ela falava das bem-aventuranças do reino, e falava de tudo que ela tinha aprendido com Jesus. E passou-se os meses, os anos, até que um dia, ela tomando banho em um riacho ali perto, ela sentiu que o peito havia ali anestesiado, ela toma de um seixo, crava e não sente dor, e percebe que ela havia se contaminado depois de alguns anos, né? E naquele dia,
ela, quando foi se referir a eles, disse: nós, os leprosos. E doravante, sentindo a mesma dor que aqueles irmãos sentiam, não perdeu um dia a fé, não perdeu um dia a esperança e não deixou de trabalhar falando das bem-aventuranças do reino àqueles irmãos. Passa o tempo e ela é sabido pela mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que ela estava enferma e ela vai visitá-la. Ela já estava em estado terminal, finalizando a vida ali, e Maria vai visitar Maria de Magdala. Maria de Nazaré vai visitar Maria de Magdala e sem nenhum tipo de preconceito, Maria abraça aquela mulher já, né, completamente debilitada, e deita a cabeça dela no colo. Já estava entardecendo, e quando as águas do mar, estava na beira do mar, as águas do mar, né, as ondas, e Maria de Magdala vira e diz: vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ele está chegando ali, junto com aquela onda, é ele, vocês podem vê-lo. E Maria de Magdala e também Maria de Nazaré avistam a figura do Cristo vindo sobre a água, abrindo os braços e dizendo: Maria, vinde a mim, vós que sofreis. O meu jugo é leve, o meu fardo não é pesado. Eu vim te buscar depois dessa sua jornada. E o próprio Cristo resgata Maria de Magdala no momento do seu desencarne. Então, é interessante nós analisarmos como as criaturas que tomam contato com Cristo e buscam se transformar através dos seus ensinamentos mudam de vida, muda a sua trajetória. Tem uma passagem muito interessante com Cristo também, que Maria Dolores, outra Maria Dolores relata através das mãos abençoadas do apóstolo do amor Chico Xavier, em um texto memorável que chama O Traço do Cirineu. E Maria Dolores conta que no dia da crucificação, Jesus, depois de passar a madrugada inteira sendo torturado, chicoteado, humilhado, no outro dia de manhã ele teve que pegar o madeiro, uma cruz pesada, e levar da onde eles ali estavam, onde ele estava aprisionado, até o Morro da Caveira, onde ele seria crucificado. Era uma trajetória um tanto longa, ainda mais para alguém que havia passado a noite sob tortura, sem se alimentar, sem tomar água. E Jesus está indo ali, naquele caminho, sendo direcionado ali por uma guarda de soldados romanos, pretorianos, à frente o capitão da guarda. E Jesus, em um dado momento, já não aguenta mais, cai ao chão e custa conseguir levantar. O guarda via que ele não conseguiria, né? Os guardas viam que ele não conseguiria. O capitão da guarda vê um homem passando pelo caminho, um homem grande, um homem zarrão, grandão, ombros largos, forte. E ele olha para aquele homem e fala: ó, ajuda ele a carregar. E o cara olha para ele e fala: ei, tá doido? Mas quem? Ele, de repente ele queria se rebelar àquela ordem, mas quem naquela época, em sã consciência, iria se rebelar a uma ordem de um capitão romano? Não é? Ele ali, um judeu, ele olha e ele fala: ajuda ele, estou mandando. E ele cata, tira as coisas, sacola, as coisas que ele estava carregando, coloca no chão e vai ali e pega aquela cruz, né? Pega a cruz, olha para aquele homem, né? E pensa consigo. Esse moço chamava Simão também, o Cirineu, porque morava na Cirineia.
E para ele ir de onde trabalhava até na Sirineia, ele tinha que passar por aquele caminho. E ele pensou, que azar. Mas que azar eu tive. Mas logo comigo tinha que acontecer isso. Estou doido para ir para casa para ver minha família, né? Estou doido para ir para casa para descansar. Trabalho hoje o dia inteiro, trabalho pesado. Agora tem que ajudar esse ladrão. Porque todo mundo que era crucificado era um criminoso. Geralmente um ladrão. E ele não sabia quem era Jesus. No entanto, no caminho, junto com aquele homem, ele sente uma coisa diferente. Ele sente uma coisa que mexe com ele profundamente, né? E ele sente uma energia diferente com aquele homem. E quando chega, terminada a trajetória, no pé da cruz ali, onde ele seria crucificado, no alto monte da caveira, esse homem deixa o madeiro ali, e Jesus olha para ele, e segundo Maria Dolores, aqueles 2 pedaços de céu fitam o olho de Simão, o sirineu, e diz para ele assim: Simão, o bem, mesmo quando feito a contragosto, é para nós uma luz no caminho. E Simão tomou um susto. Primeiro porque ele não tinha falado o nome para aquele homem. E o homem chamou ele do nome. Né? Jesus nos conhece. Jesus nos conhece pelo nome, sobrenome, a história. Aliás, não conhece pelos nossos nomes, por todos os nossos nomes. Né? E naquele momento, aquele homem toma um susto. E fala, mas o que é isso? No entanto, ele vira as costas, o soldado romano manda ele embora, ele vira as costas, vai indo embora. E ele só tem tempo de ouvir os últimos, né, barulhos do martelo, fincando o prego nas mãos daquele homem. E aquilo deixa ele meio mexido, ele vai para casa atormentado com aquela colocação. Primeiro o homem sabia o nome dele, ele não tinha falado. Depois falou aquilo bem mesmo quanto feita a conta. Como é que ele sabia que eu estava fazendo aquilo lá, achando muito ruim? Né? E aí, quando ele chega em casa, é que ele toma um susto. Ele abre a porta de casa e sua filha vem correndo, papai, papai! E pula no seu colo, o que lhe causa espanto. A filha era paraplégica e cega. E ela vem correndo e pula e abraça ele e diz, papai, o moço que diz que é seu amigo esteve aqui. Me tomou nos braços e falou para que eu andasse. E depois pôs as mãos no meu rosto e pediu para que eu enxergasse. E eu enxerguei, papai. Eu posso ver, eu posso andar, papai. E só aí o Simão Sirineu entendeu o que o Cristo havia dito para ele. Simão, o bem, mesmo quando feito a contragosto, é para nós uma luz no caminho. Pensa bem. O Cristo sendo crucificado, e eu fico vendo as pessoas duvidarem do poder de Jesus, eu fico vendo pessoas dizerem, meu Deus, o mundo vai acabar, olha que bagunça, olha essas coisas, o povo está tudo louco, e está mesmo, eu sei que está, o povo está tudo desesperado, tudo desequilibrado, eu sei, está mesmo, mas você acha que não está tudo dentro da parada? Você acha que Jesus não sabe o que ele está fazendo? Talvez nós não saibamos. Mas nós temos que lembrar que Jesus nos ama, não pelo que nós somos. Porque se Jesus me amasse o rovo pelo que ele é, eu estava ferrado. Eu estava enrolado. Ixi, tem que apagar essa parte aí, né? Eu estava enrolado, né? Certo? Se Jesus me amasse pelo que eu sou, estava na água, velho. Mas na água mesmo, mas na água no redemoinho, né? Certo? Ele me ama pelo que eu ainda vou ser. Jesus é um amante do futuro. Ele nos ama pelo que nós vamos ser. Ele olha para nós lá no futuro e fala, pá, esses caras vão prestar um dia. E é por isso que eu os amo. E é por isso que eu invisto tanto nessa turma. E é por isso que eu ainda não abandonei esse planeta, né? Gente, é importante que nós tenhamos consciência do nosso poder, da nossa capacidade, da nossa força, sabe? É importante
que nós despertemos. Eu falo muito, a gente fala que a doutrina espírita é o quê? O consolador prometido, não é isso? Não é isso que a gente aprende? É ou não é, gente? Faz de conta que o pastor Malafaia fala, todo mundo junto aqui, estou na igreja. Não é isso? Não é o consolador prometido? Fala aí, ajuda Deus. Tá. Mas eu costumo dizer que o Espiritismo, além de ser o consolador prometido, é também o despertador prometido. Nos desperta, para que a gente possa acordar da letargia onde nós nos encontramos. Cara, a gente vem reencarnando há milhares de anos, e errando do mesmo jeito, caindo nas mesmas armadilhas, falindo das mesmas formas, brigando com os outros por causa de qualquer bobagem, destruindo a vida dos outros por causa de besteira, tendo ciúme da bobagem que o outro tem, da besteira que o outro possui, sabe? A gente ainda está brigando por causa de ninharias, por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de besteira, por causa de terra, sabe? O poder que o Senhor nos legou é um poder infinito. Sabe uma parte que eu gosto no Evangelho? É quando 2 discípulos de João Batista, sabe quem que é o João Batista, né? Todo mundo sabe, primo de Jesus, aquele que veio depois de Sócrates e Platão, que não é por acaso. Vocês acham que é por acaso? Porque o Kardec gostava de Sócrates e Platão, porque ele era um intelectual, amava filosofia, e a gente acha que é por isso que Kardec colocou na abertura do livro Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina de Sócrates e Platão, que todo mundo aqui já leu, tenho certeza, né? E estudou. O espírita pula essa parte do Evangelho. Ou não, aqui estuda, aqui na casa estuda a doutrina de Sócrates e Platão. Estuda os daimons, aquele negócio todo lá. Estuda não. Eu ia dar um prêmio aqui, eu ia dar um troféu para vocês se estudassem, porque lugar nenhum estuda. Eu já fiz a pesquisa em 300 lugares que eu já fui. Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Goiás. Nunca vi uma casa que estuda a doutrina de Sócrates e Platão, que é o texto que abre o Evangelho. Vocês acham que é por acaso que está aqui lá? É porque Sócrates e Platão foram os precursores do cristianismo. Prepararam o caminho para que Jesus viesse. Certo? Eu vou voltar ali, mas agora nesse momento me vem uma passagem muito interessante, que acontece um dia antes de Jesus ser preso. Sabe aquela hora que o bicho vai pegar e ele chama os discípulos e fala assim: gente, o negócio está ficando feio para o meu lado, vai pegar o negócio. Agora eu cutuquei a onça com a vara curta, né? E eu falei com os fariseus o que eles eram, né? Porque tem aquela hora que Jesus vira e chama eles de raça de víboras, né? Vocês não entram no céu e não deixam que os outros entrem também. Porque além de ser corruptos, corrompem os outros. Além de ser mentirosos, mentem para os outros. É isso que ele estava querendo dizer ali. Cara, aí o bicho pega. Os caras ficam irritados e vão lá e prendem ele, né? Tem toda aquela história, todo mundo já conhece. Eu não vou dar spoiler aqui não, mas todo mundo já conhece, né? Como é que acaba a história. Mas Jesus naquele dia chama os discípulos para ir lá para o Horto das Oliveiras orar. Fala, vamos lá junto todo mundo, porque vai pegar o bicho, né? E chega lá em cima no Horto das Oliveiras, eles estão lá, lugar bonito, gostoso, é alto lá. Você vê o resto de Jerusalém. E aí o que acontece? Vocês sabem o que acontece? Quem sabe aí ganhar 5? Ponto, não é dinheiro não. É ponto. A hora que for aluno meu vai ter ponto comigo. Quem é que arrisca aí? O que aconteceu com os discípulos? Cadê? Quem falou dormiram? Todo mundo aí, a turma toda, a super poderosa, 3. Docinho, lindinha e florzinha. Ali, você viu? A Rose, mas a turma dela ali ganhou os pontos ali também, ó. Como é que chama a outra? A Beth, a Rose e a Alice. Alice, esse nome é forte, hein?
A história da Alice é interessante. Os outros acham que aquilo é a história de menininho pequeno. O povo não entende aquilo. Mas vamos lá. Isso aí é outra história. As 3, põe ponto para elas aí para mim. As 3 lá, certo? Estou fechando o negócio. O que aconteceu? Eles dormiram? Dormiram mesmo? O que será? O Rose, você que está no meio da turma aí, das 3, Rosa, né? Rose, desculpa, é Rosa, perdão. É rosa, florzinha, lindinha e docinha, é isso? As 3 lá? Né? Então tá, então é a florzinha, é a rosa, né? É verdade, obrigado. Desculpa, viu, Rosa? Chamei de Rosa, porque eu vou tirar até o óculos, para enxergar com os olhos do Espírito. Por que você acha que eles dormiram? Pouca fé, fraco, né? Derrubadinho, né? Não tinha a pegada do Cristo, né? E dormiu todo mundo. Inclusive o Camões fala, né? Estou acordado e todos dormem. Agora vejo em partes, mas então veremos face a face. E aí o Renato pega esse negócio, junta com o texto do Paulo e faz aquele, né? Dá aquela adaptada. Renato Russo. Fraqueza. Ô Rosa, e você acha que hoje, como é que está a turma? Se chamar para ir por dos Oliveira, o que acontece? Eu acho que dorme antes de chegar. Aquela turma chegou, acho que a gente não chega. E aí, como é que faz para acordar? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, não é isso? Eu sou tão atrevido que eu vou adicionar um negócio nessa frase aí. Conheceis a verdade e colocar em prática, e aí sim a verdade vos liberta. Porque só o conhecimento, sem ação, não serve para nada. Serve para nada. Certo? Então, é interessante a gente parar para analisar como é que nós estamos. Olhar no espelho, porque você sabe quem é o cara que mais prejudica a sua vida? Seu cunhado, seu sogro, sua sogra, seu chefe, seu colega de trabalho, presidente do centro espírita. Não, palestrante que falando demais, você quer tomar o passo para ir embora, né? Quem que é? Você, né? E se a gente sabe disso, por que a gente não mexe nesse negócio? Hein? Como diz a Joana de Anjos, por que a gente não mexe no nosso lado de sombras? E vai lá e dá uma bagunçada naquilo e fala, e aí, cara? Vamos iluminar? Vamos ficar dourado? Vamos ficar iluminado? Vamos ficar prateado aí? Vamos dar um jeito? Mas eu vou voltar lá. Lembra daquela parte que eu estava? Onde que eu estava mesmo? Vamos ver se alguém lembra aí. Não, já dormiu lá, já falei, já dormiu todo mundo, não virou nada aquilo. Jesus ficou sozinho lá e dormiu por quê? Porque faltava fé. Tá, mas depois é que esse cara não despertou, não? O que vocês acham? Aquele que pegaram mais leve com ele depois foi crucificado de cabeça para baixo, que é Pedro, Simão Pedro. Que pegaram mais leve. Um cortou o pescoço, Paulo, né? Paulo, aquele rapaz que fala da água, lá, sabe? Aquela passagem lá com o Romano, que ele fala assim, o reino que eu falo, né? Tem lá um chefão romano, chama ele e falou, como é que é esse negócio aí de Jesus, né? Como é que é esse negócio? O cara ficava... Porque os caras tinham vontade de saber, velho. Eles tinham vontade de saber, porque era massa. Eu fico pensando tanto que era massa. Eu chegava no Chico, eu chorava o tempo inteiro de emoção, sentia uma energia doida. Eu imagino chegando no Cristo. Quem teve a oportunidade de estar com ele, né, Lúcio? E aí o chefão romano lá, não sei se era general, o que ele era, e ele chama o Paulo e fala assim, me explica um pouco desse negócio aí. Que reino é esse que você fala? Você é doido, você vive na cadeia, eu não estou entendendo isso, você não sai da cadeia. Cadeia, passa uns dias, você está lá falando de Jesus, prende você de novo. Você viveu 90% da sua vida na cadeia, preso, por causa desse seu Cristo. Ele falou, o reino de que eu falo é assim. A vida do homem é como a água que ele pega com a mão no mar, uma porção de água. Aquela água se esvai, cai pelo meio dos dedos e vai-se embora. A vida do homem na terra
é efêmera assim, passa rápido, a sua, a minha, de todos nós, né? Eu estou simplificando aqui o diálogo, tá? Não é muito bem assim não. Assistam o filme Paulo, o apóstolo, tá? Por favor. Sei que Big Brother é bom, mas Paulo o apóstolo é muito melhor, vocês vão ter certeza disso. Aí, cara, o que acontece? Ele vira e fala: o reino para o qual eu vivo é como a imensidão, eles estavam na beira do mar, é como essa imensidão de água do mar. Não cessa nunca. Aí o cara vira para ele e fala assim: mas depois de tudo isso que você falou, eu não ficar convencido desse seu mestre e não me converter. Ele disse: eu não estou aqui para fazer isso com você, porque o mestre que eu falo, ele te conhece pelo nome, e quando for a hora dele tocar você, você será arrebatado de uma forma tão intensa, tão forte, que vai quebrar todas as suas resistências, que vai destruir todas as suas barreiras, e você vai se sentir amado como nunca foi. Olha como é que é bacana isso, velho. Aí os apóstolos de João Batista, essa parte aí que você lembrou, né? Os apóstolos de João Batista estavam lá, os dois foram procurar Jesus e falar para ele: seu primo, João Batista, aquele que preparou depois de Sócrates e Platão o caminho para que Jesus chegasse. Ele era primo primeiro de Jesus, era chegadão, foram criados ali meio junto em Nazaré. E João estava preso na prisão, no calabouço. E os dois discípulos de João Batista procuram Jesus. Junto ali, Jesus estava junto com Simão, né? Tomé, André e a galera lá toda, né? João e a galera toda. Enfim. E ele pergunta para Jesus, esses dois: como é que é? O seu primo lá, João Batista, o nosso mestre, falou que era para a gente procurar e perguntar como é que estão os andamentos, vamos falar assim, né? Os andamentos para o seu reino aí, se já está, como é que está isso aí, né? Ele falou: olha, eu vim para libertar a humanidade da prisão. Aí os caras ficam meio intrigados com aquilo. Eu acho que eu também ficaria, né? E pergunta para ele: mas peraí, você veio libertar todo mundo da prisão, o seu primo está lá preso, por que você não solta ele? Aí Jesus vira para ele e fala assim: há muitas outras prisões aonde nós nos mantemos cativos, mais poderosas do que aquela que João Batista está preso. Entenderam? Entendemos nada, né? Não entendeu até hoje. Nós estamos presos nas prisões até hoje. Estamos presos nas prisões até hoje. Não entendemos. Não captamos a proposta. Certo? Amém? Assim seja. Shalom. Namastê. Shalom Aleikum. Saravá. Não, porque você sabe que a hora que a gente fala saravá, os espíritas têm um preconceito. Aquele preconceito que os protestantes têm com a gente às vezes tem com os nossos irmãos umbandistas, né? Isso é perigoso, precisa mexer com esse negócio, né? Me perdoa, né, Lúcio, eu falar desse trem aqui, né? Chato, né? Um dia, só para a gente entender como é que é espiritismo, como é que isso mexe com a gente. Eu sei que vocês queriam ir embora, minha esposa falou para me terminar a palestra 20:09, para chegar mais cedo em casa. E ninguém mora mais longe de casa do que eu aqui. Tenho certeza. Todo mundo está aqui, eu moro mais longe. Tenho certeza. Absoluta. Tá? Eu tenho. Eu acho que eu tenho. Aqui hoje, nesse momento, ninguém vai sair daqui e ir para casa andar 122 quilômetros igual eu vou andar. Certo? Então vai. E eu ainda tenho que passar numa outra casa que eu tenho aqui. Eu tenho casa aqui e lá. Eu tenho que passar aqui, aguar as plantas, dar comida para os cachorros, dar uns beijos nas minhas filhas e na minha mulher e ir embora para minha outra casa. Certo? Tá. Eu tinha vindo aqui a convite do Tiago. Lembra do Tiago, do Amor e Fé? O Tiago está lá na Alemanha agora. Fundou um centro espírita na Alemanha.
tem um programa falando de espiritismo em alemão. No Instagram, ele tem uma página lá, tem no YouTube e no Instagram, falando de espiritismo em alemão. Tem conseguido alguns livros, Evangelho, livro dos Espíritos em alemão, para poder estudar com os alemães lá, o espiritismo. Moleque bacana, lá da Amor e Fé, filho da Dona Ierta. E ele tinha me chamado, eu falar de caridade, lá na Amor e Fé. E no domingo de manhã, saí de Frutal, vim para cá, nessa época ainda não tinha casa por aqui não. Cheguei, tomamos um cafezinho, entrei para falar, falei de caridade, cara. Caridade é importante, dar as coisas, se desprender, aquele coisa, né? Certo? Beleza? Terminou, show de bola, todo, abracei os amigos, os irmãos, abracei as irmãs, os irmãos, e fui embora para casa. Comer frango com quiabo, lá no Frutal, fogão de lenha, lá no sítio São Bento. Depois teve pão de queijo e café, pode ter certeza disso. Mas, e fui para lá, voltei para casa. Mas antes me deu sede, eu parei no Peixe Vivo. Vocês sabem onde é o Peixe Vivo? Na divisa de São Paulo e Minas, aquele restaurante tem do lado de cá, eu parei, estacionei o carro, desci. Aqui no canto tinha um moço sentado. E ele virou para mim, falou assim: ô doutor, quando me chamam de doutor, eu já sei, né? Ô doutor, eu que não sou doutor, eu olhei de lado, falei: fala, meu irmão, como é que você está? Primeiro eu pergunto: como é que é seu nome? Ele: Jorge. Eu falei: o nome já não é bom. Lembrei do Jorge lá do Chico, né? Falei: Jorge. Ele falou: tudo bem? Ô doutor, eu estou aí rodando na estrada, o senhor não tem jeito de pagar uma quentinha para mim ali não? Né? Eu tinha acabado de falar de caridade, mano, né? Como é que eu não vou pagar? Eu achei que ia ficar meio caro, ali no Peixe Vivo meio cara a comida, né? Mas eu fui lá, certo? Não, pode deixar que eu vou lá pegar uma água. Peguei minha água, pedi para eu preparar uma marmita para ele, levei a marmita, né? Entreguei, falei: Jorge, beleza, fica com Deus, você está indo para onde? Eu vou para Rio Preto. Falei: você está vindo de onde? Goiânia. Falei: tudo a pé, tudo a pé. Falei: caraca, né? E você vai para Rio Preto, então vai com Deus, tudo de bom, já dei marmita, fiz minha parte, a caridade já está feita, né? Fui entrando na caminhonete, ele falou assim: doutor, o senhor não tem aí por acaso um sapato velho não, aí dentro do carro? Caridade, eu tinha falado de caridade, não tinha? Espiritismo fala para a gente ser caridoso. Eu estou querendo despertar, estou falando de despertar para vocês aqui, e eu preciso despertar para a luz, eu tenho que sair das trevas, tenho que sair das sombras. Não falei aqui agora, você tem Joana ainda, e aí? Eu falei: eu acho que eu não tenho, e eu tenho, cara. Eu ando sempre com tênis dentro da caminhonete, porque eu gosto de correr, parece que não, eu sei que eu estou gordinho, mas eu gosto de correr. Eu gosto de correr, né? Sempre. Então eu levo um tênis, um short, uma camiseta e um par de meia toda vez na caminhonete, para onde eu parar, se tiver tempo, tá ali guardado, fica ali de reserva, né? E eu falei: eu tenho. Só que aí eu cruzei os dedos, né? Falei: Jorge, quanto você calça? Falei: doutor, pé de pobre não tem não. Falei: não, mas eu insisti, né? Para não dar meu tênis. Porque eu lembrei, velho, era um tênis Nike que eu ganhei de um amigo meu que tinha viajado dos Estados Unidos. Bacana, ele era velho, tinha já uns 10 anos. E eu ainda não queria dar, para você ver o tanto que a gente não presta, né? Eu não queria, 10 anos o tênis já estava ali, né? Era só para ser step, de vez em quando usar para correr, certo? Quando eu esquecia. Tá. Falei: Jorge, qual é o seu número? Doutor, já que o senhor insiste, 42. Falei: nossa, é o meu. 42. Né? Falei: Jorge, tem certeza? Eu tenho, doutor. Catei o tênis. Falei: não, será que serve, Jorge? Doutor, acho que vai servir. Mas é bacana, hein? Vermelho e preto, eu sou flamenguista. Falei: que legal. Você acha flamenguista em todo lugar, né? Então, sou flamenguista. Falei: beleza, então vai dar certo, né? Aí tá. Falei: não tá bom, Jorge? Foi com Deus. Ele falou: doutor, você não tem nenhum amigo lá em Rio Preto, não? Não, porque às vezes a gente vai chegar lá, precisa ficar no albergue e tal. Eu lembrei que a gente tinha um albergue espírita aqui, né? Então, falei: vou jogar essa bucha no Navarro.
Navarro, nosso irmão do Navarro. Falei, eu tenho, eu sei o número de telefone de cabeça do Navarro, né? Falei, eu tenho, vou te passar um contato aqui, um endereço, dei o endereço do centro, né, e tudo. E falei, não, doutor, obrigado. Ué, é espírita, né? Esses espíritos é bom, eles gostam de ajudar a gente. Falei, eles gostam, eles precisam, meu filho. Não é que eles gostam, eles têm necessidade disso. Eles ficam doidos, o espírita parece estar pagando. Quando o espírito faz caridade, vai na sopa, compra feijoada, ajuda a fazer feijoada, é igual se estivesse pagando carnê da Pernambucana, entendeu? Oh, paguei mais um. É sempre assim. Então, cara, e aí eu estava pagando meu carnê da Pernambucana. Eu falei, então vai lá, se vira agora com o Navarro que paga o dele, né? Vai lá, Jorge. Né? Aí falou, doutor. Eu falei, o que é, Jorge? O senhor, por acaso, não tem uma camiseta, a minha já está furada, olha o tamanho do buraco aqui, doutor. E eu tinha a tal da camiseta lá, né? Eu falei, tem, Jorge. Camiseta e um short, Jorge. Já vou dar 2, porque já vai querer mesmo, né? Uai, doutor, o senhor está adivinhando o pensamento da gente. Eu catei a camiseta e o short, dei para ele, né? E ele, uai, doutor, o senhor é legal, hein? O senhor até deve ser espírita, né? Eu falei, então, deve ser. Eu tenho, né? Estou na peleja aí para pagar as contas, né? E aí, cara? Falei, Jorge, fica com Deus, tudo de bom. Falei, doutor, mas se apertar a fome, o senhor não tem um trocadinho? Vai que eu chego lá, não acho o seu amigo. E eu falava de caridade, velho. Ué, mas aí eu entrei na cama, já te dei coisa demais. Pensei comigo aqui na cama. Falei, Jorge, eu não tenho não. E eu tinha, velho. Eu tinha. Tava com o boi cheio, graças a Deus. Que dia eu tinha trabalhado bastante um dia antes. A calça que eu tinha trabalhado, eu fui para dar palestra, né? Você já sai doido, acordando tarde já, né? E aí, velho, o que acontece? O Jorge falou assim, o doutor, eu falei que não tinha, né? Não tem na caminhonete. Liguei a caminhonete e eu pensei comigo, igual a Maria, cara, igual a Maria de Magdala. Eu falei, e se fosse Jesus? Eu falei, dava o dinheiro tudo do bolso. Se fosse Jesus, dava até a caminhonete, eu pensei comigo. Eu falei, mas eu também não, né? Eu acho que o Jorge nem dirige, eu pensei comigo, né? Nem tem habilitação, então não vou infringir a lei, né? E eu virei para o Jorge e falei, ah, Jorge, eu tenho que catei. Aí sabe quando você escolhe o dinheiro aqui para o cara não ver? Ali para você ver se pega menor, já fez isso, Lúcio, ou não? O Lúcio é evoluído, ele não faz isso. Mas sei lá, alguém já deu. Rosa, você fez, ó. Você bota a mão ali no bolso. Tem uma passagem interessante com o espírito aí, mas não vou contar aqui não, que é feio. Mas aí, um dia o cara deu um dinheiro pro menino, eu estava junto com ele estava me dando uma carona, isso lá em Goiânia, eu ia dormir na casa dele, o moleque tinha ficado olhando o carro, aí o menino, ele era descendente de libanês, velho, mas muito gente boa, caridoso, mas naquele dia, ele catou as moedinhas pequenas, entregou pro menino, né, falou assim, aí filho, toma aí, não vai tomar pinga que sei não, ainda planejei para ele, né, aí ele saiu para abrir o carro dele, de carro, eu estava de carro, não fui de carro, o moleque veio e puxou minha camisa assim, falou, doutor, fala para ele que eu não vou tomar pinga com isso aqui não, com esse dinheirão que me deu, eu vou dar uma entrada numa casa que eu estou comprando, que esse dinheiro, rapaz, foi muito legal aquilo, e eu contei pro meu amigo, que a gente não presta, né, a gente não vale nada, toque espírito, não vale nada, então, cara, é muito legal, mas vamos voltar lá, vamos voltar em mim, eu estou falando mal dos outros, que é para poder amenizar a minha parada, né? E eu catei ali, achei, custei, a hora que eu puxei, velho, saiu a nota maior que eu tinha no bolso, acredita? O tanto que Deus é custoso com a gente, o tanto que Jesus é danado. E eu puxei isso aí, falei, não, essa aqui não dá. Falei, doutor, isso aí dá para segurar uns 2 dias. Eu tinha visto a falta do dinheiro, né? Ele falou, doutor, isso aí dá para segurar uns 2 dias, o senhor é abençoado demais. Deus vai abençoar a vida do senhor para sempre. Eu vou orar para o senhor, só vai me dar o nome do senhor escrito, para eu nunca mais esquecer. Eu catei o dinheiro, entreguei numa tristeza. Entreguei o dinheiro para ele. Tá. Ah, Jorge, tudo de bom, fica com Deus. Não tem na caminhonete, passei a ponte, falei, chega, né? Deixa o Jorge se virar agora. Tem dinheiro, tem tênis, tem camisa, tem short, né? Tem endereço do Navarro, então tá tudo beleza. Se vira, eu não tinha o seu, Lúcio, senão tinha dado o seu. Então vamos lá. E aí, o que acontece? O que acontece? Eu passo o trevo de fronteira, cara. Eu olhei no termômetro da caminhonete. Mas frutal não faz frio, esse pedaço não faz. Estava 15 graus. Falei, caramba.
E aí, na minha cabeça, que esse cara fala, sabe, que igual o Pateta, que tem um diabinho, né, um anjinho de um lado, um diabinho do outro falando, sabe, vocês conhecem, todo mundo já assistiu esse desenho, e estava ali, e o meu anjinho falando assim, tá frio, sabe aquele cobertor que você carrega também de atrás ali, sabe, e parecia que era minha mãe me falou naquele negócio, cara, minha mãe já tinha desencarnado fazia uns 12 anos, sei lá. Eu acelerei, falei, não, deixa eu ir embora, aí também não, né? Mas você vai embora, o Jorge vai dormir no chão, a pé dali até Rio Preto, você acha quantos dias vai demorar? Você não vai voltar lá, e o diabinho fala, você tá doido? Você já deu tudo pra esse Jorge, some daí, vai embora pra sua casa comer frango com quiabo, tá doido? E eu peguei, tava indo, falei, não dá. Dei o balão naquele segundo trevo lá da fronteira, voltei, quase tomei multa naqueles 60 quilômetros ali, sabe, tem lá? Quase tomei a multa ali, porque eu estava acelerado para voltar lá rápido, para voltar para Frutal. Voltei lá no Jorge, ele estava lá, mandando a marmita, né? Falei, Jorge, você tem coberta aí nessa mochila sua? Falei, doutor, roubaram ontem minha coberta, o senhor acredita? Eu falei, acredito, porque eles mandaram trazer uma coberta para você, né? Nossa, doutor, o senhor é demais. E o senhor esqueceu de deixar o nome. Escreve aí que eu sou ruim de memória. Escrevi o nome, pus no bolso dele, dei a coberta. A hora que eu entrei com a coberta, ele falou assim para mim, doutor, posso te dar um abraço? O senhor deixa? Eu falei, lógico, Jorge. Vai pegar meio mal, mas parece que não tem ninguém aqui fora, né? Os outros que passam na estrada tem problema, não. Vem e me dê um abraço, né? Um abraço tão gostoso, mas tão bom, tão bom. E naquela hora eu comecei a chorar. E do lado de cá, eu que tenho uma vidência péssima, eu tenho vidência para ver o livro dos Espíritos, livro dos Médios, livro Céu e Inferno, livro do Evangelho, Gênesis. Mas naquela hora eu tive uma vidência. Minha mãe do lado de cá desse menino, e do lado de cá estava uma senhora, Dona Margarida. Ela falou, meu nome é Margarida, eu sou mãe do Jorge. Eu e sua mãe que pedi para você voltar e dar a coberta para ele. Obrigado por você ter feito isso tudo para ele, meu filho. Que bom. Fala que a Margarida mandou um abraço para ele, que eu amo ele, que eu ando a estrada inteirinha do lado dele, cuidando dele de noite. Eu abracei ele, falei, Jorge, ou eu estou doido, ou sua mãe chama Margarida, ele deu 2 passos para trás. Deus o livre, doutor. Uai, o senhor é do quê? O senhor vê as coisas, minha mãe chama Margarida, mas como é que o senhor sabe? Eu falei, ela mandou um recado para você. Falei, Deus o livre, ela está morta faz uns 30 anos. Eu falei, mas ela continua viva, né? A gente não morre nunca. É mesmo? Ela mandou avisar para você que ela cuida de você, que ela tem um carinho muito grande por você. E que esse abraço que eu te dei é para me te dar de novo, porque agora ela quer te abraçar. E naquele momento eu abracei o Jorge, a pedido da mãe, porque ela materialmente queria que ele sentisse o abraço da mãe dele. Ele falou, doutor, o senhor acredita no negócio? Eu acho que isso aqui, o senhor é meio feiticeiro. Eu senti até o perfume da minha mãe que ela usava, doutor. Então, queridos irmãos e irmãs de Jesus, às vezes o Cristo nos dá coisas que a gente não merece, tá? Eu tinha uma dor de cabeça que não me abandonava fazia uns 3 anos, eu já tinha ido em médico um monte de vezes. Depois daquele dia, isso já tem uns, sei lá, 8, 10 anos, eu nunca mais senti dor nenhuma. Nunca mais. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, o malandro soubesse o tanto que é bom ser bom, ele seria bom só por malandragem. Né? A doutrina espírita nos ensina a ser melhores. Porque de dentro de mim eu não teria dado nem a marmita para o Jorge. Mas a doutrina nos ensina a ser melhor. Nos ensina a romper os obstáculos, nos ensina a quebrar os paradigmas, nos ensina a quebrar as pontes apodrecidas que já não nos servem mais para que a gente possa construir pontes novas. Para que a gente não volte a visitar os lugares do passado, daquelas pontes antigas. E o Senhor nos toca de um jeito que a gente
nunca espera. Ele nos toca de uma forma que a gente muda, ainda que não queira mudar. Que o Senhor seja conosco, nos ampare, nos abençoe. E eu termino nossa conversa com a trova de Cornélio Pires e Chico Xavier, que diz assim: que eu vivo a minha vida entre tropeços e fracassos, mas que eu nunca coma sozinho um pão que eu possa dividir em 2 pedaços. Isso é caridade. Que o Senhor seja conosco. Obrigado pela caridade de me esperar, de me aguentar, e desculpa ter cedido a hora, Lúcio, perdão. Muito obrigado, Rô, pela bela palestra. Precisamos de mais uma ajuda tua, por caridade. Precisamos, né, por caridade, sortear um número, sortear um livro. Olha só o nome do livro: O Pescador de Almas. 23. Muito obrigado, Rô, pela bela palestra, emocionante, e aproveitando esse momento de paz, de tranquilidade, esse momento de alegria que estamos sendo envolvidos, agradecer a Deus por esse dia 19 de maio de 2025, a oportunidade que tivemos de vivê-lo. Senhor Jesus, como é bom no final das atividades dessa noite agradecer a Tua divina presença em nossas vidas, presença que nos dá a coragem, a confiança, o conforto. Abraçar os amigos espirituais sempre ao nosso lado, externando a gratidão por sussurrar em nossos ouvidos a todo momento. Insista, persista, não desista, você dá conta, você não está sozinho, siga em frente. Queremos cumprimentar os trabalhadores, os frequentadores, os visitantes dessa noite. Agradecer a Casa Espírita que nos acolhe, agradecer a Casa Espírita que nos orienta. E nesse momento, Senhor, pedimos licença para captarmos e irradiarmos energias benfeitoras aos irmãos aqui presentes. Desejando, Senhor, que essas energias atinjam a todos, de acordo com a necessidade de cada um. E à medida que os irmãos são envolvidos, essas energias vão reparando o corpo físico, mental, espiritual, renovando o ânimo, o bem-estar, renovando a disposição de recomeçarmos sempre. Sabe, Senhor, durante a nossa jornada terrestre, às vezes surgem momentos desafiantes, fazendo com que o nosso mundo desmorone, que surja um buraco sob os nossos pés. Queremos então, Senhor, recomeçar sempre, construindo um novo mundo sobre as cinzas do velho mundo, com mais confiança, esperança, com mais otimismo, com a alegria de viver, com a gratidão pela vida. Essas energias serenam e acalmam o nosso espírito e vão crescendo, crescendo, envolvendo todo o semeador. Agora quero convidar os irmãos aqui presentes para irradiarmos para os nossos lares. Sabe, Senhor, em nossos lares tem pessoas tão importantes para nós, tão preciosas, que possamos ser os mensageiros do carinho, do afeto, que possamos ser os mensageiros do entendimento, da compreensão, do perdão, que possamos ser os mensageiros da paz, Senhor. E voltando para cá, agradecemos o Rúvel, a bela palestra que nos ofereceu essa noite.
e desejamos voltar para casa, melhores, alegres, fortalecidos, entregando o nosso melhor e confiando na providência divina, na manifestação da divina ordem em nossas vidas. É isto, Senhor, que a Tua paz esteja com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. Desejamos a todos uma semana com muita luz,